Olá para vocês que nos acompanham pelas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta, o meu primeiro aqui em 2025. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar dos pedágios aqui no estado. Mas antes de introduzir o nosso convidado e falar sobre o assunto, eu quero reforçar que a coordenação dos trabalhos aqui é da Josiane Ritz e a operação de mesa hoje fica por conta da Luísa Mainardes. E lembrando que este episódio está disponível no Spotify e na Amazon Podcasts, nas plataformas de áudio. Se você ainda não curtiu o nosso canal do Estúdio Bem Paraná aqui no YouTube, deixe o seu joinha, ative as notificações e você não perde nada do que acontece por aqui. Agora vou introduzir o nosso convidado de hoje, ele que é diretor e presidente da EPR Litoral Pioneiro, o Marcos Moreira está aqui comigo. Bem-vindo ao Bem Paraná. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aqui ao Bem Paraná. E agradeço também a todos os espectadores aí do canal. Vamos falar do pedágio. É a primeira temporada aí de verão com a BR-277, sobre a concessão ali da EPR Litoral Pioneiro. Marcos, vamos começar avaliando esse início de trabalho, porque é bem início de trabalho, né? Sim, nós começamos aí os nossos serviços em 28 de fevereiro de 2024. Então, nós tivemos aí o ano inteiro para deixar as condições das rodovias em trafegabilidade aí, bastante positiva para os usuários. Eles já notam essa diferença, né? Do ponto de vista de pavimento, ponto de vista de sinalização vertical e horizontal, ou seja, as placas e as pinturas das faixas, taxinha e também dispositivos de drenagem, roçada e os serviços, né? A gente já colocou à disposição desde aquela data aí os serviços de guincho, socorro mecânico, ambulâncias, caminhão boiadeiro, caminhão pipa, tudo isso controlado pelo nosso centro de controle operacional que atende a todas as ocorrências. E agora a gente tem essa operação verão, a quantidade de shows aumentando, em Matinhos, em Guaratuba, atrações reconhecidas no Brasil inteiro. Como preparar as estradas para isso? Nós tivemos aí um trabalho de concentração desde outubro, pelo menos, né? Nós fizemos o primeiro teste aí com os nossos recursos, equipes e equipamentos já no dia 15 de novembro, foi muito positivo. Tivemos aí um resultado já positivo, que foi a preparação para fazer algum ajuste fino aí para a nossa operação verão, que a gente chama de #PartiuFériasPiá. Nós lançamos essa operação oficialmente e tivemos aí todo uma retaguarda, um contraponto aí na estrada, ou seja, nós reforçamos as questões aí de sinalização, dobramos o número de guinchos leves, né, que nessa época do ano a gente tem aí o usuário do veículo leve, o veículo de passeio, que aumenta bastante, e também aumentamos as nossas equipes, aumentamos o número de cabines de cobrança também na praça de pedágio, chegando a 13 reversíveis e 3 pistas aí automáticas, sendo 2 sempre, né, para o uso do tag, do sem parar. Então a gente se preparou muito para isso. E nesse período aí, do dia 20 de dezembro até o dia 5, que a gente fez o primeiro fechamento, a primeira fase da Operação Verão, nós tivemos nos nossos trechos rodoviários, não só aqui do litoral, como também nos Campos Gerais e Norte Pioneiro, um volume aí de 1.300.000 veículos, um pouco mais, mas arredondando para esse número. E aqui, na Praça de São José dos Pinhais, no trecho do litoral, que atende aí Paranaguá, Pontal, Matinhos, né? Nós tivemos mais de 600.000 veículos. Então, foi um resultado que a gente esperava, mas os recursos aí, como eu disse, equipes e equipamentos deram conta do recado com agilidade para atender o nosso usuário. Isso tudo é pensado para garantir segurança, né? Porque quando a gente fala nesse trecho da Serra do Mar, principalmente, a quantidade de acidentes é muito grande. Não é nada incomum aqui para os jornalistas pipocar no WhatsApp, né? Ah, rolou um acidente aqui perto da Serra do Mar, BR-277. Como garantir essa segurança? Esse é um momento que a gente atende nesse ambiente, né? Nós fizemos o que a gente chama de operação vitrine. Nós colocamos já os guinchos e os seus operadores dispostos ao longo do trecho, né? No tempo comum, nas fases aí mais, não a da Operação Verão, os guinchos ficam nas suas bases. Nesse, a gente já deixa eles dispostos ao longo do trecho para atender de forma mais rápida o usuário. E isso aconteceu, porque o contrato tem tempos de atendimento e a gente tem a estatística de todos esses tempos. Os veículos têm aí GPS, tem toda a questão da localização. Então, nós conseguimos, com o dobro do número
de guinchos que é o previsto no contrato, e também mais equipes, a van, nós colocamos uma van também para poder transportar aquelas pessoas que às vezes estão um número um pouquinho maior no carro e não cabem na cabine dupla do guincho, então a gente teve uma van para oferecer esse conforto. Então foi muito positivo o resultado que a gente teve até agora. E pensando em toda essa estrutura de segurança, né? A gente falou desses guinchos, da van. Tem uma outra questão que pega bastante, que é a agilidade, porque pela quantidade de carros é muito difícil você garantir um fluxo constante, né, de veículos, garantir essa agilidade para que todos atravessem e cheguem num tempo razoável aí nos seus destinos, principalmente com o aumento do número de veículos de passeio. Agora muda a pergunta, como garantir agilidade? Agilidade, a gente tem que atender rápido, obviamente, né? Nós temos que colocar o guincho para remover o carro que eventualmente está atrapalhando uma faixa de rolamento, né? O caminhão que para também por algum defeito, alguma coisa. Então a gente tem que ser rápido nesse atendimento. O que a gente observou aí em alguns grupos, e a gente fez algumas consultas também a formadores de opinião, é que já volta agora um critério que é muito importante quando a gente faz esse deslocamento do litoral para cá, o tempo de viagem, né? A rodovia, né, precisa passar a ser despercebida. A pessoa precisa passar pela rodovia e não sentiu, né? Seja o que for, ou um buraco, ou a sinalização, ela tem que ter o tempo. Ela sai da origem dele no litoral, ou vice-versa aqui em Curitiba, e chega no seu destino em 1h30, 1h20, né, que é o tempo de trajeto de um balneário até a casa da pessoa aqui em Curitiba. Então, a gente nota isso, que a gente observou as pessoas, olha, cheguei em 1h30, cheguei em 1h20, então, em condições normais, a gente está atendendo isso bem. Retoma esse critério que era no passado, porque, infelizmente, no momento em que a gente não teve aí a concessão, a gente tinha aí alguns casos, 3 horas, 4 horas de viagem para o litoral. E nessa temporada a gente já viu isso diferente, né? Eventualmente, algum acidente ou outro que faça aí a necessidade de ter um atendimento, uns 10, 15 minutos ou mais, mas na grande maioria a percepção foi essa. Então as pessoas têm conseguido chegar em menos tempo. Sim, tem garantido o que era no passado esse tempo de deslocamento de casa ao seu destino em mais ou menos 1h, 1h20, 1h30, a depender dos seus endereços nos 2 pontos. Isso é bem importante. E tem uma outra demanda das pessoas, quando a gente fala nas estradas, principalmente, é a questão de sinalização, e eu já vou emendar com outro aspecto, que é a questão dos radares, os radares que estão sendo instalados agora, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses radares que ainda não estão em funcionamento, né? Sim. Nós temos aí o primeiro ciclo de serviços, ele é bem definido no contrato de concessão, que é de 1 ano, que são os chamados trabalhos iniciais. É devolver, como eu já disse aqui no começo, a rodovia numa condição de trafegabilidade. Agora, a partir do 2º ano até o 5º, é feita a restauração dos trechos, e do 3º ao 7º, as grandes entregas, ou seja, as duplicações, a triplicação dos trechos da BR-277. Então, quando a gente fala disso, a gente vai recompor a sinalização, ou já está toda ela quase recomposta, porque a gente já está numa fase de monitoração, que é o termo utilizado pela NTT, que é a agência reguladora, já dos trechos que precisam de algum complemento, né, algum serviço adicional, alguma coisa que não está ainda dentro dos parâmetros que são definidos no contrato. Então, a sinalização ela está bastante em dia. Há uma obrigação também da gente entregar até o final desse primeiro ano os radares que estão dispostos no contrato. Nós instalaremos 28 pontos nos 605 quilômetros de concessão. Então, eles serão bem comunicados já oportunamente, né? A gente vai fazer essa comunicação e a instalação nesses pontos críticos que são definidos tanto pela Polícia Rodoviária Federal, quando o trecho é federal, e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, quando a rodovia é estadual, eles que definem os pontos, nós instalamos para as polícias, né? Fazemos o investimento para eles e as autuações, as multas, vão para os cofres dessas 2 entidades, ou quando não, para o governo federal ou para o governo estadual. Então a concessionária nada mais é do que o operador nos pontos em que as polícias definem. Então, em breve, a sociedade vai ser, né, os meios de comunicação vão ser informados aí desses pontos. Os radares vão estar bem sinalizados, todos eles de acordo com o manual de sinalização do DENIT. Então, não haverá surpresas do ponto de vista de início da operação
e também da localização desses radares nos pontos. E esses pontos críticos, eles são decididos a partir de dados de ocorrências nos determinados lugares? Como que é? Sim, as estatísticas de acidentes ou estatísticas até mesmo de autuações com radares móveis ou em pontos em que a polícia já tinha, antes da concessão, aparelhos como esses, eles são definidos dessa maneira, são os pontos críticos mesmo, onde acontecem os acidentes. E essa questão dos radares eu até resolvi perguntar porque é bem importante, né? Até aqui em Curitiba a gente vive tendo discussões sobre localização de radares, é importante também que quem estiver dirigindo nas estradas saiba que eles vão estar bem comunicados, né? Sim. A localização vai estar bem comunicada. Bem nesse ponto. E, como eu disse, são 28 nessa primeira fase. As próprias polícias rodoviária federal e o batalhão de polícia rodoviária estadual já pediram mais pontos, porque existem pontos também, para além desses 28, que demandariam esse tipo de controle. Eles são eficazes sempre na redução de acidentes nesses trechos. Então, pode ser que um pleito adicional dessas duas entidades, né, que são as autoridades de trânsito sobre as vias federais e estaduais que a gente tem sob a nossa concessão, seja atendido e possam ter mais radares. Mas isso é para frente, deve ser definido e também, como dito, bem comunicado. Não tem um prazo, né, para definir esse tipo de situação? Ainda não. Para esses complementares, não. A obrigação do contrato nesse primeiro ano eram desses 28 pontos que serão entregues. Pegando agora um outro assunto bem importante, se a gente for pensar nos últimos anos na BR-277, os deslizamentos, né? O senhor até mencionou no início as obras de drenagem, né? Se chover muito na estrada, como que isso está sendo feito? Nós fizemos a recomposição e limpeza de todos os dispositivos de drenagem. Eles, boa parte das vezes, né, esses equipamentos não são observados da plataforma da rodovia. Quando a gente está trafegando dali, às vezes, ou ele está para baixo da rodovia, né, num talude ou numa encosta, ou eles estão para cima, né, ali das encostas na Serra do Mar. Então, isso foi recomposto, tudo isso foi recomposto. Nós trabalhamos também em parceria com o CIMEPAR. Nós temos hoje mais de 15 estações meteorológicas aí operando nesses trechos que são mais críticos, né, estações que são operadas pelo CIMEPAR, e a gente observa esse comportamento. Entretanto, você não tem uma conexão direta. Nós contratamos uma empresa que é uma das mais especializadas, uma das maiores autoridades no mundo e tem escritório, por coincidência, aqui em Curitiba, para fazer um estudo para tentar buscar correspondências de eventos, né, climatológicos que possam conectar as ocorrências de deslizamento. E eles estão montando um modelo para isso, porque você tem que conjugar vários fatores para você aumentar o potencial de risco. Nos dois eventos que a EPR atendeu, o primeiro deles aconteceu antes até da assinatura do contrato de concessão, mas foi a EPR que ofereceu a solução, e esse agora que aconteceu no quilômetro 43, os dois eventos se originaram para além do que a gente chama de faixa de domínio, ou seja, o que é o limite da rodovia na encosta. Ele tem um limite ali que tem a questão da delimitação da estrada. Então a gente está tentando observar qual é esse comportamento. Nessa segunda fase que a gente tem agora com essa empresa, a primeira foi do mapeamento dos trechos de risco, de fato são bem esses que a gente observa esse comportamento. Nós vamos instalar equipamentos complementares, como inclinômetros, piezômetros, para a gente poder buscar algum tipo de medição que possa ampliar a capacidade da gente antecipar esses eventos. Importante dizer que a gente não teve o atingimento de nenhum veículo, nenhuma pessoa, então se restringiu a questão da restrição ao trânsito. Esse último que aconteceu no dia 25 de novembro, nós tivemos aí uma recuperação em tempo recorde, né, para poder liberar a estrada já no dia 20 de dezembro para esse movimento maior das férias de verão. Os trabalhos continuam, né, a gente tem ali uma equipe trabalhando, uma das empresas também que tem maior especialidade nisso no Brasil. Não existe risco hoje para o nosso usuário naquele ponto. Nós estamos durante a semana ainda fazendo ali a derrocada de algumas árvores e rochas ainda, restringindo o tráfego, mas isso vai ter uma solução definitiva. Então, é ainda uma incerteza como eventos climatológicos como um todo, né?
não é exclusividade desse nosso trecho, isso acontece em outras regiões de encosta que tem rodovias no Brasil, mas a gente está tentando apurar um pouco isso mais para tentar antecipar esses eventos. Principalmente no verão, né? Verão, época de chuvas, praticamente todo dia, muitas vezes aquele tipo de chuva que vem rapidinho, mas já causa um estrago, né? Exato. Mas, só complementando, o que esses técnicos têm observado é que precisa ter um volume assim acumulado de chuva em determinados períodos. Eles acham que está mais nessa conexão de tempos prolongados de chuva e a soma da quantidade dessas chuvas que pode ter alguma correlação. Então a gente está apurando esse modelo, que é um modelo climatológico, né, que tem aí bastante variáveis para a gente tentar chegar numa antecipação. Agora falando um pouquinho mais do pedágio em si, a EPR Litoral Pioneiro tem um desconto de usuário frequente. Vamos falar agora especificamente com quem for viajar. Como é que isso funciona? Essa é uma política importante que já veio nessa nova geração de contratos aqui para o estado do Paraná. Ele observa os movimentos pendulares, né, as pessoas que mais usam têm que pagar menos, né? Isso é uma política que foi definida nesse contrato. Então, já na primeira passagem, quando a pessoa tem o tag, né, que é o Sem Parar, o Conect Car, o Veloy e outros que o mercado tem, né, os bancos estão oferecendo já essas etiquetas dentro do pacote de tarifas, às vezes até sem custo para os usuários, né? Então as pessoas precisam procurar. Na primeira passagem, o veículo leve já tem 5% de desconto, ou seja, já reduz na primeira passagem só de ter o tag. A partir da segunda, os veículos leves, nesse caso, né, eles passam a ter descontos progressivos até a 30ª passagem, no mesmo sentido, no mesmo mês, né? Ele zera e depois conta de novo. Então aquela pessoa que usa quase todo dia, né, sai aqui de Curitiba, trabalha em Paranaguá, ou trabalha no litoral, ou por alguma circunstância tem que fazer, em 30 dias, o desconto médio, Rodrigo, pode chegar a 56%. Aliás, chega a 56% em 30 passagens. Vem para R$10 a tarifa. Então, isso é significativo. Por isso que é importante, cada vez mais, os usuários procurarem instalar o tag, né? Hoje, quase sem custo, a fatura chega em casa. Então, isso é importante a gente ressaltar. Importante para ficar mais barato até para viajar, né? Sim, e você pega aqui, é uma zona de uma influência que não é muito grande aqui, mas, por exemplo, na nossa praça de pedágio em Jacarezinho, a EPR também atende o trecho lá de Jacarezinho a Cornélio Procópio, Jacarezinho a Jaguariaíva até Ponta Grossa, né, lá nos Campos Gerais. Em Jacarezinho o desconto chega a 75%, ou seja, a tarifa sai de R$12 e vem para R$3 para quem usa todo dia a estrada. Isso é política tarifária, isso foi pensado já na evolução desse novo modelo de contrato de concessão. E agora falando um pouquinho da EPR, vamos falar aí, 7 anos de concessão. Eu li em vários lugares, a EPR já coloca especificamente que quer deixar um legado aqui nas estradas do Paraná. Vamos definir esse legado. Vamos lá, é importante a gente deixar aí, como eu comentei em algum momento, que os primeiros 7 anos desse programa de concessão, ele é da intensa aplicação de recursos e investimentos nos trechos, né? A concessão tem 30 anos e, diferente do modelo anterior, que as obras eram espalhadas ao longo de todo o tempo da concessão, nesse novo modelo, todas as grandes obras já são entregues até o 7º ano, no caso da EPR Litoral Pioneiro, aqui do lote 2. Então a gente vai fazer 350 quilômetros de duplicação no 605. Ou seja, todo o trecho concedido de 605 quilômetros será duplicado. A BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, ela vai receber terceiras faixas nos segmentos todos, né? Você vai ter aí de Curitiba a Paranaguá aí a terceira faixa. Uma rodovia que é muito importante, especialmente nessa época do ano, que é a PR-407, que sai da 277 e vai até Pontal, ela vai ser duplicada com barreira divisória no meio, que vai reduzir em muito o número de acidentes de colisões frontais ali naquele ponto. Quando também, com a duplicação, aumenta em muito a fluidez para aquele trecho. Essa obra é esperada pelo Estado há muito tempo. Então a gente tem a requalificação geral das rodovias, né, com a restauração, e essas grandes entregas. Nunca houve um programa como esse no estado do Paraná, né? A gente vai duplicar de Jacarezinho até Ponta Grossa, Jacarezinho até Cornélio Procópio, Jaguariaíva até Sengés e
a triplicação da BR-277. Então, esse é um legado muito importante que esse contrato traz, né, para o povo do Paraná. Então, a gente vai experimentar essa modificação. É certo que, quando a gente faz obra, pode ter alguma interferência, mas a gente vai receber uma rodovia de muito maior qualidade. Marcos, para a gente encerrar, eu acho importante também ressaltar, tem todo um investimento ambicioso, você tem vários tipos de obras aqui para os próximos anos já programadas, mas nada dá certo se o motorista não for responsável, né? Isso é uma tônica muito importante, a gente vem estudando muito sobre isso, a gente já escreveu artigos sobre isso, vem participando de fóruns sobre isso, somos signatários aí de organismos para redução de acidentes. E a gente observa que boa parte das vezes, ou quando não na totalidade, né, 2 fatores são preponderantes. A questão da imprudência ainda dos motoristas, né? E isso acontece, inclusive, Rodrigo, quando você melhora a condição de uma via, a pessoa se sente mais livre para poder exceder os limites, né? Então, a gente pede para que os motoristas observem a sinalização, né? Sejam cuidadosos com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, sejam cuidadosos com relação à questão da manutenção dos veículos, né? Não só os veículos leves, e agora é um outro ponto que é a falta de manutenção nos veículos comerciais, nos caminhões. A gente entende a realidade dos motoristas, que boa parte das vezes tem uma manutenção pesada nos caminhões, mas isso é preponderante para que os acidentes não aconteçam. Nós tivemos, é importante dizer que nesse trecho aqui, que é nesse período que a gente comentou, do dia 20 de dezembro ao dia 5, que foi a primeira fase da Operação Verão, nós não registramos nos nossos 605 quilômetros de concessão nenhum acidente com óbito. Isso é marcante. A gente nota aqui já no trecho entre Curitiba e Paranaguá um comportamento diferente do usuário. A gente nota que as pessoas estão mais prudentes, né? A gente observou isso. Então espero que isso continue, né? A gente continue com esse movimento tranquilo, sem acidentes daqui para Paranaguá até o final da temporada de verão. E daí, Rodrigo, a gente já começa com a Operação Safra. A gente meio que concatena, uma coisa conecta com a outra. O Paraná tem aí a preponderância da questão da produção de grãos, então a gente já deve também estar preparado para o movimento de veículos comerciais depois da Operação Verão. Marcos, eu queria te agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui, sempre à disposição para a gente esclarecer aí as questões da concessão no estado do Paraná. Muito obrigado, e lembrando que essa conversa está aqui no YouTube e também estará em formato de matéria escrita no portal Bem Paraná e, é claro, o programa completo também nas plataformas de áudio. E se você ainda não curtiu o nosso canal, deixe o joinha, ative as notificações e você não perde nada do que está rolando por aqui. Até a próxima entrevista, pessoal!